bom dia para vocês, né? Uma boa quarta-feira. E vou fazer esse vídeo para soltar o sonho para vocês, né? Da vinda do Senhor. Pedir que vocês se reconciliem com o Senhor. Pedir que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Que vocês se arrependam, que vocês se voltem para o Senhor. Olha, Jesus está voltando. Vocês me perdoam. Tô com a garganta muito ruim mesmo, a voz também, mas eu tô fazendo, né? O importante é a gente estar fazendo a vontade do Senhor. Garganta. Bora para o sonho? Eu sonhei que eu tava numa casa, chegou umas pessoas de viagem. Essas pessoas que chegaram de viagem, elas se organizaram. Tudo que elas se organizaram, elas foram fazer comida. E eu peguei um pezinho de cebola que elas estavam cortando, né? Cebola em palha, e saí para plantar na outra casa. No caminho que eu saí para plantar na outra casa, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu muito grande. E o templo era branquinho. E em cima tinha uma listra marrom e embaixo tinha um desenho com a cor amarela, um amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um preto. Quando eu fixei os olhos no templo, né, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei meu caminho, cheguei nessa outra casa, né? Cheguei na frente dessa outra casa e plantei esse pezinho de cebola. Lá tinha um poço, essa casa não tinha teto, só tinha as paredes erguidas e um portal. Eu plantei esse pezinho de cebola lá e o poço estava cheio d'água, transbordando. Quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E 2 ficou no meio da rua, veio o meu encontro. Que viu o meu encontro, ele disse assim, cadê? Eu disse assim, tem 3 casas ali para trás, bora olhar? E nós saímos para olhar, né, as 3 casas. A primeira casa, tinha uma mulher lá dentro, ele disse não. E a segunda casa também, ele disse um não, ela estava com a porta fechada para ele, né? Ele disse um não na hora que ele chegou na frente da casa. Na última casa que nós chegamos, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou. E na hora que ele viu ela, ele colocou um semblante de alegria, ela colocou o rosto de espantada, assim, né, não acredito. E ele se virou para mim, deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu saí lá para outra casa, onde eu tinha plantado pezinho de cebola. Na hora que eu vou chegando lá, ele já vem atrás de mim com essa mulher. E ela não estava mais como eu vi ela antes, ela estava toda imóvel, ela não se movia mais para nada. E ele colocou ela lá suspensa do chão, ela estava suspensa do chão, parece que ele ia levar ela naquela hora. Eu olhei pra ele, achei o rosto dele tão de decidido, e eu olhei pra ela, achei ela bonita, né? Eu peguei assim, vou perguntar pra ele se da onde ele vem, se ele não viu Jesus. E eu cheguei pra ele e fiz essa pergunta, né? Eu andando do lado dele, caminhando do lado dele, eu cheguei pra ele e disse assim, de onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Mas que eu falei isso, eu me acordei. Aí ele parou perto de mim, colocou um semblante no rosto, que eu olhando pro rosto dele, ele me mostrou a lateral do rosto dele. O Senhor sempre me mostra a lateral do rosto dele. E na hora que ele me mostrou, eu me acordei. E pra mim foi como se dissesse, será que ela não tá me conhecendo? Pra mim foi isso que eu entendi, né? E quando eu me acordei, eu disse, eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí tudo que eu dormi mais um pouquinho, ele me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Era só a cabeça da mulher, só a cabeça mesmo, ela toda maquiada. O rostinho dela cheio de pó, a sobrancelha dela com rímel preto, né? O cabelo dela estirado. E meu cabelo dela é estirado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O cabelo dela estirado, o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela ocupados. Ela tava toda maquiada e falando sobre maquiagem. E quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi o sonho todinho. Por causa dessa cabeça que o Senhor me mostrou. Algo que eu vou dizer pra vocês, essas pessoas que vêm chegando de viagem, é as pessoas do arrebatamento. E algo também que eu vou dizer pra vocês, esse pezinho de cebola é muito choro. Esses 3 homens descendo do céu para a terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre essas casas, sobre esse templo, é o templo que está nos esperando no céu para nós cantar, cultuar o Senhor. E sobre esse, glória a Deus, você me perdoa. E sobre esses, glória a Deus, glória a Deus. Sobre essa casa primeira que planta esse pezinho de cebola, um pezinho de cebola é muito choro mesmo. Ele foi plantado, entendeu? E esse poço cheio d'água é muito choro, muito choro. Era um poço que eu não vi o fundo dele, não tinha fundo, entendeu? E
ele estava transbordando de água azul marinho. E cada casa representa um templo. Essa primeira casa que eu plantei esse pé de cebola representa o templo em Israel, que ele não funciona mais. E essa casa que não tinha teto, que não só tinha um portal, então é o templo em Israel que não funciona mais. Essas paredes é só o muro da lamentação, que está lá onde as pessoas choram, por isso que tinha um poço cheio d'água. Ali é o choro do povo de Israel. E essas outras 3 casas que estavam em funcionamento, o templo evangélico e o templo católico. E por que eram 3 casas? Por causa das divisões das 2 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Por isso que é o quê? Por isso que é 3 casas. Cada casa, como eu já falei para vocês, cada casa representa um templo. Cada casa representa um templo. E mulher dentro da casa representa religião. A primeira ele falou não por causa de quê? Porque ela estava se prostituindo, né? O que é se prostituir na palavra de Deus? Tinha uma aliança e quebrou a aliança que tinha com o Senhor, né? De quê? De fidelidade. Os templos do Senhor têm aliança com o Senhor de fidelidade, né? De quê? De não colocar imagem de escultura. É os 10 mandamentos que tem escrito na Bíblia, não colocar imagem de escultura. As outras virgens estavam com a porta fechada perante a face dele, ele disse logo não. Eu vou ler para vocês agora, tá bom? Bora para cá, para a palavra de Deus. Por que esses 2 templos foram rejeitados? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Vou ler para vocês o quê? Justamente sobre a parábola das 10 virgens. Por quê? Porque o Senhor rejeitou. E essas 2 casas, o Senhor rejeitou. Por que o Senhor rejeitou? Por falta de conserto. E o povo não quer se consertar, não. É Jesus voltando, Jesus às portas, e o povo, não, vou ficar do jeito que eu tô, vou ficar do jeito que eu quero, entendeu? Querendo impor as coisas perante a Jesus, perante a Deus. Nós não pode impor nada a ele, não. A gente que tem que... O céu é dele, a morada é dele. Nós estamos tentando conseguir um cantinho lá para nós. O Senhor já fez. Agora nós temos que renunciar, né? Para nós conseguir o nosso cantinho, nós temos que fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Deus, né? Olha, Jesus está voltando, renuncia, povo. Renuncia porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. A parábola das 10 virgens. Mateus 25, começa no versículo 1 que eu vou ler para vocês vocês entendam porque aqui 2 templos foi rejeitado. Primeiro o templo católico, segundo o templo evangélico, que aquela última que foi aceita, aquela mulher representa uma religião, ela que foi aceita por Deus, né? Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Você está vendo? O reino do céu é semelhante à mulher. Os templos, a casa aqui é templo do Senhor. Mulher dentro da casa representa religião. E 5 delas era prudente. E 5 loucas, você está vendo? As loucas foi a que o Senhor as rejeitou. As loucas está incluída também justamente com o quê? Com o templo católico. E o templo evangélico. As pessoas desobedientes que gostam de fazer a sua própria vontade, de rejeitar a vontade que está escrita de Deus na palavra de Deus. Vou pra cá. As loucas disseram às prudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Por isso que peca perante a Deus, né? Jesus disse. João 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas as prudentes levaram azeite em suas vazias, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, torcalejaram todas, adormeceram. Os 10 templos do Senhor dormiram na face da terra, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. A gente está tocando a trombeta, está dizendo que Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando, acorda a tempo, renuncia. Renuncia. Tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas elas estão lá no caminho largo, não saiu do caminho largo, não. Por isso que aqui elas vão ser rejeitadas. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 7, e o versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muito são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontra.
Muitas pessoas no dia do arrebatamento, elas vão passar pela porta larga. Elas vão cair lá dentro do abismo. Mas por quê? Se está dentro da congregação, dentro da casa de Deus. E essas pessoas estão dizendo, Senhor, Senhor, é o que está escrito lá. Mateus 20, versículo 20. É na mesma folha, Mateus 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Então, o Senhor está falando que essas pessoas estão dentro da casa de Deus. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não fez o que está escrito nas escrituras, não entra no céu, não. É o que o Senhor está dizendo nesse versículo. E eles ainda vão dizer assim, naquele dia muitos me dirão, você me desculpa, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome nós nos expulsamos demônios, e em Teu nome nós não fizemos muita maravilha. Essas pessoas que vocês estão vendo que elas estão dentro da casa de Deus. É só você ler esse segundo versículo. Versículo 21, versículo 22 e versículo 23. Vocês lê que vocês vão ver. Essas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas elas vão ser rejeitadas por quê? Por falta de conhecimento, por falta de obediência. Que adianta conhecer a palavra de Deus? Os padres conhecem a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Conhece os 10 mandamentos, agora por que eles pisam? Entendeu? E ainda querem ser levados por Deus. Deus não aceita as pessoas pisarem nas palavras dele, não. Deus, é um Deus santo, entendeu? Ó, as loucas... Ó, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, mas preste atenção que está nesse versículo, ó. As loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já se apagaram. Você está vendo? Tem crente dentro da casa de Deus apagado, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? Mas as prudentes respondendo disseram, não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que o vende e compra para vós. Você está vendo? Essas pessoas, está vendo? As virgens chegaram e disseram para as prudentes, as virgens prudentes disseram para as loucas para elas ir comprá-la. Ó, e diante ao que o vende e compra para vós. Você está vendo? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Aí essas pessoas sem conhecimento da palavra de Deus, o Senhor vai vir. Elas não têm conhecimento, peca perante a Deus. Aí olha o que aconteceu aqui nesse versículo. O Senhor veio e fechou a porta. Aí essas pessoas, olha o que vai acontecer, essas pessoas vão atrás do Senhor, ó. Depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Tá vendo? Olha o que o conhecimento da palavra de Deus e a desobediência faz. Porque cada dia também conhecer e não obedecer, né? Ó, ele respondeu e disse, em verdade, vós digo que vós não conhece. Olha o que foi que escutou da boca do Senhor. Isso, o Senhor vai ainda, depois que o Senhor arrebatar a igreja dele, o Senhor ainda vai dentro dos templos, ainda vai falar com as ovelhas dele. Por quê? Porque tiveram chance e oportunidade, mas não creram e nem acreditaram na palavra dele. Olha, eu estou voltando, te ajeita. Renuncia à vaidade, renuncia às idolatrias. Olha, eu estou voltando. E as pessoas vão fazer igualmente na passagem de Noé. Vão chegar a bater na porta depois. Isso aqui está dizendo que elas foram depois bater na porta. Senhor, abre nós a porta para nós. E o Senhor vai o quê? O Senhor respondeu que não. Entendeu? Por causa de quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de gostar de obedecer. Ó, tem pessoas que aceitaram Jesus, mas não renunciaram. Aceitou Jesus, está dentro da casa de Deus, tá se congregando, está fazendo a vontade de Deus, como tem esse versículo escrito, né? Que muitos estão dentro da casa do Senhor. Estão fazendo projeto de maravilha, mas estão até expulsando os demônios, mas essas pessoas estão com iniquidade, não querem largar o pecado, entendeu? E o Senhor deixa, não é assim que quer, o Senhor permite, você não vai te obrigar a transformar a tua vida sem tu querer, não. Tá procurando a tua salvação? Renuncia. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, como o Senhor deixou escrito aqui. Mas o Senhor deixou sinais, que eu vou ler para vocês agora, ó. Mateus 24, versículo 29, ó. Sinais da segunda vinda. Esse aqui é o sinal da vinda do Senhor, ó. E a gente estamos vendo, nós estamos ouvindo, entendeu? Nós não saímos dos cantos onde nós estamos, mas a gente tem notícias nas redes sociais.
entendeu? E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo? Esse versículo 29 aqui, ele vai falar um bocado de coisa do livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse 6, está falando sobre isso aqui. Ó, então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Porque é que essas pessoas, todas as tribos da terra vão se lamentar. Aqui está dizendo que é toda, ó, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque tiveram chance e oportunidade. O Senhor diz que a palavra dele vai ser pregada aos 4 cantos da terra. E foi pregada. Então, se Jesus já está voltando, e as pessoas o quê? Não, Jesus não vai voltar agora. Tem pessoas que já chegou para mim perguntando isso. Jesus já está falando todo tempo que vai voltar, nunca voltou, então. As pessoas estão até provocando ele sobre a vinda dele. No lugar de se converter, estão provocando. Tem pessoas que... Tem os crentes, os incrédulos acreditam mais na vinda do Senhor do que os próprios que estão dentro da congregação. Os que estão dentro da congregação, eles têm dúvidas. Quando eu vou falar do sonho, eu vejo dúvida, incredulidade da vinda do Senhor perante eles, entendeu? Tem pessoas que esperam mais a própria morte do que a vinda do Senhor, entendeu? Encerrei aqui para vocês. Agora eu vou encerrar a parábola das virgens. Encerrei aqui para vocês Jesus falando, né? Agora eu vou sobre a cabeça dessa mulher toda maquiada. Eu vou ler para vocês agora. Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. A cabeça da mulher toda maquiada. A vaidade está dentro do templo evangélico, povo evangélico. Vocês renunciam à vaidade. As 5 vídeos vão ser deixadas para trás. De dentro dos templos vai sumir pessoas. As outras pessoas vão ficar. Vão desaparecer só as pessoas que ainda obedecem ao Senhor, que ainda quer fazer a vontade de Deus. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Agora, embora para o que? Para o primeiro templo que foi rejeitado. Vou falar para vocês. Vou ler para vocês nas escrituras porque esse templo foi rejeitado. Vou ler aqui logo em Osés, porque quebrou uma aliança. Vou ler logo em Osés, né? Vou ler em Osés. Vixe, foi mesmo em cima, glória a Deus. Ó, Osés 8 e o versículo. Osés 8 e o versículo. Põe a trombeta tua boca. Ele tá pedindo para mim falar com vocês. Ou tá pedindo para mim ficar calada? Põe a trombeta tua boca. Ele tá pedindo para mim falar para o povo católico. E olha o que o Senhor tá pedindo para mim falar para vocês sobre a quebra de aliança que vocês fizeram com ele. Ó. Porque põe a trombeta tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre o quê? Sobre a própria casa dele. O templo católico e o templo evangélico. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A lei do Senhor é casar o homem e a mulher. O que é uma quebra de aliança? Não pode ter idolatria dentro do templo católico que eles fizeram e colocaram. O que está escrito aqui, ó. Versículo 4 agora. Eles fizeram reis, mas não por mim. O que é reis? É papa. Construíram príncipe, mas eu não soube o que é príncipe. É padre e sacerdote, pastores, padre e pastores da casa do Senhor. Da sua prata e do seu ouro fizeram o ídolo para si, para serem destruídos. Você está vendo? Do lã das ovelhas fizeram o quê? Imagem de escultura. Para o quê? Para serem destruídos. É o que está dizendo esse versículo. É o que está dizendo esse versículo. Ó teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Você está vendo? Contra eles quem? Contra o Papa e contra os sacerdotes. Contra o quê? Os padres. Olha, as 5 virgens loucas, os pastores, ai dos pastores, agora no dia do arrebatamento. É o que fala as Santas Escrituras, né? Deixa eu ler só mais uma aqui para vocês. Glória a Deus. Ó. Oséias 7, ó, e o versículo 15 e o versículo 16. Eu os corrigi-lhe
esforcei os braços, mas pensaram mal contra mim. O Senhor tá falando com o povo dentro das igrejas no tempo evangélico, no tempo católico, as pessoas estão rejeitando, igualmente rejeitaram ele. Tá igualzinho quando rejeitaram ele a primeira vez que ele veio para fazer o sacrifício por nós. Jesus às portas e Jesus mandando mensagem para os templos dele rejeitando ele. A mesma coisa que aconteceu no tempo do no tempo que ele fez o sacrifício por nós na cruz do Calvário, o Senhor dizendo que está voltando e as pessoas sem querer mudar, sem as pessoas quererem ter transformação de vida, entendeu? E o Senhor está avisando. O Senhor está avisando, né? Olha, eu estou voltando, Jesus está dizendo. Anuncia a minha vinda. Eu estou falando para vocês, olha, Jesus está voltando. Jesus quer arrependimento. Arrependimento do incrédulo, né? Daquela pessoa que não aceitaram Jesus, do ímpio. Para eles que aceitam o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ele. Aquelas pessoas que estão nas congregações, elas saem do caminho largo, voltam para o caminho estreito. Porque em João está dizendo, aquele que não nasceu de novo, em verdade vos digo, que não pode ver o reino de Deus. João 5, João 3, versículo 5, está dizendo desse jeito. Jesus respondeu e disse, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Está escrito desse jeito esse versículo. A pessoa não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus e nem nasce, aceitou Jesus, mas não renasce. Não nasce um novo Espírito. Como é que pode entrar no reino do céu? Aqui está dizendo o versículo 5 de João 3, e o versículo 5 está dizendo que não entra. Jesus disse que não entra. Aí as pessoas querem por fim na força entrar. Para entrar a gente precisa de santificação. Deixa eu ler o restante do versículo. Ó. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco. Enganando-o, caiu a espada. E os príncipes são os sacerdotes, são os padres. São os pastores, ó. Por causa do furor da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. A terra do Egito aqui é o mundo inteiro, é a terra da escravidão. A gente estamos escravizados pelos pecados, a gente estamos escravizados pela lei dos homens, entendeu? Tudo isso aqui nos escraviza, nos leva para o Egito, para uma terra de sofrimento, entendeu? E quem que vai nos resgatar dessa terra do sofrimento que está escrito na Bíblia? Jesus. Jesus, quando no dia do arrebatamento, Jesus nos resgata dessa terra, entendeu? Tira nós da mão, porque aqui, quando Jesus expulsou o inimigo veio para a terra, entendeu? Ele habita na terra, entendeu? Por isso que Jesus disse, olha, nas passagens de Jesus disse, olha, o príncipe desse mundo já havia embora-se embora. E Jesus sai e foi lá para o Monte das Oliveiras. Isso aqui foi quando Jesus estava lá na ceia, Jesus disse, entendeu? Jesus estava orando, né? Então, para você ver, né? O mundo espiritual, ele é real, ele tá e nós estamos no meio dele. É nós que nascemos aqui no meio desse mundo. E Jesus fazendo de tudo para nos resgatar desse mundo. E as pessoas o quê? Porque não vê, porque não tem conhecimento, não crê, não acredita no que está escrito. Tem que ter fé, tem que ter confiança, entregar nossas mãos, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Messias, né? Vou ler para vocês aqui porque que esse templo foi rejeitado, né? Por causa de quebra de aliança e também por se rebelar contra a lei de Deus, por isso que esse templo foi rejeitado. Em Gênesis 1, e o versículo 27 e o versículo 28, tá dizendo assim, ó. Criou Deus o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou. E Deus disse... Deixa eu ler para vocês, que eu não sei falar assim, não. É porque não sai, não sei por que é. Deixa eu ler para vocês que é melhor, ó. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus o abençoou. Você está vendo? Deus criou o homem e a mulher e Deus abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai vós e enchei a terra. Você está vendo? O que é multiplicai? Frutificai e multiplicai e encher a terra. Vocês entenderam? Entendeu? Deus casou o homem e a mulher, assim que Deus fez, entendeu? Deus abençoou. O que é abençoar? Casar, casou os dois, abençoou os dois, entendeu?
Glória a Deus, né? Entreguei para vocês. E Deus deixou o homem e a mulher o homem para dominar todas as coisas, né? Juntinho com a esposa, né? E entreguei para vocês sobre o quê? A quebra de aliança, foi os ídolos que fizeram esse templo, aí o Senhor pegou, ficou desgostoso com esse templo. Agora eu vou ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Não é aqui não, já foi muito. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Quantas pessoas não estão com abominação dentro da casa de Deus, perante a face dele? Se vestindo o quê? De calça. As mulheres se vestindo de calça dentro da congregação do Senhor, parece na frente do Senhor desse jeito. Isso é falta de respeito perante a presença de Deus. Isso é falta de respeito. E também algo que eu vou dizer a vocês: as pessoas se vestindo de vestido na casa do Senhor e estando por fora, elas usando calça e calção, pode ter certeza que elas estão fazendo o quê? Causando escândalo com a palavra de Deus, estão causando escândalo. E por quê? Porque dentro da casa do Senhor é de um jeito, fora é completamente diferente. Não fazem isso com vocês, não. Jesus está vendo o pecado de vocês. Vocês pensam que Jesus entra só dentro da casa? Jesus só vai só na congregação. Não. Jesus caminha conosco. Ele vê o nosso dia a dia, como é que nós estamos se comportando. E ele está o quê? Em espírito, invisível, ninguém vê ele. Ele está igual um vento, entendeu? Você sente o vento. As pessoas que estão na igreja, quando o Senhor chega lá, as pessoas sentem arrupeio. O que é o arrupeio? É a presença do Senhor. Ele está demonstrando que ele está lá na igreja, entendeu? Muitas vezes as pessoas estão louvando, estão cantando, elas sentem a presença de Deus. Por quê? Porque ele chegou, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, cuidado com o que vocês estão fazendo, para que isso não se revolte contra vocês, entendeu? Se Jesus disse que se Deus disse aqui, é Deuteronômio 22, versículo 5, se Deus está dizendo que abominação é abominação, não faz isso com vocês não, entendeu? Vocês estão pecando perante a Deus. Ó, agora bora para o quê? Não tô em Gênesis já. Pronto, já cheguei. Agora eu vou soltar para vocês. Agora. Sobre o que? Os 10 mandamentos. É Êxodo 20 e o versículo 4, versículo 5. Os 10 mandamentos do Senhor que o templo católico ele quebrou. Por isso que esse templo foi rejeitado por Deus. Deus disse não para ele. E pronto, acabou essa conversa. O Deus que dá um não, pronto. Entendeu? A palavra dele, ele disse, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam não. Pois é, então, mas se vocês se arrependerem e se voltarem para ele, o Senhor aceita vocês, entendeu? Povo católico. E o povo evangélico também, né? Endurecendo o coração perante o Senhor. Ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Fez imagem de escultura, se curvou, se inclinou perante ela, cantou, tu tá demonstrando que odeia a Deus. É o que está escrito nos 10 mandamentos. Ó, e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. Se tu obedecer o que está escrito nos 10 mandamentos, tu ama o Senhor, entendeu? Entreguei para vocês. Deixa eu ler só uma passagem sobre o quê? É em Mateus. Jesus está mandando, eu vou ler. Ó, é em Mateus. Já passei, foi muito. Mateus. O inimigo tentou a Jesus no deserto, quando Jesus foi batizado. Do mesmo jeito, o inimigo tenta as igrejas do Senhor e o povo cai. Cai com a vaidade, cai nas idolatrias. Então, ó, e quando o inimigo coloca essas setas, é impossível das pessoas quererem tirar, entendeu? De si. Ó, eu renuncio tudo pelo amor que Jesus fez, pela minha salvação que Jesus me concedeu lá na cruz do Calvário, pelo amor que ele sente por mim, porque para ele ter morrido lá na cruz do Calvário por mim, é porque ele me ama, entendeu? E eu jamais vou dizer o não para o Senhor. Se Jesus me deu a salvação, eu agarro ela como um residente. Eu aceitei Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida, entendeu? Jamais vou jogar fora o esforço que ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Jesus é o melhor amigo da gente, o melhor conselheiro. Jesus é tudo de bom na nossa vida. Ó, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. E você está vendo? Isso aqui é o inimigo pedindo adoração a quem logo? A Jesus. Ó, então disse-lhe, vai-te, Satanás. Olha,
Então disse-lhe Jesus, olha o que foi que Jesus falou para ele, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Se inclinar só perante a Jesus, se ajoelhar só perante a Jesus, inclinar, servir é com oração e com os cânticos, só a Deus, só a Jesus, só a Deus, né? Só a Deus, né? Então, e Jesus disse, eu e o Pai somos um. O que foi que Jesus quis dizer? Que ele era Deus, que estava aqui na face da terra. As pessoas não entenderam. Nesse momento, entenderam. Nesse momento, elas entenderam, ainda quiseram foi matar Deus, entendeu? Mas por quê? Jesus, Deus veio para os seus e os seus não quiseram. Chamava tanto, queria tanta presença de Deus, como até nos dias de hoje. E quando o Senhor vem, da rejeita. É incrível o povo de Israel, entendeu? E a nossa salvação nasceu lá, né? Então, o nosso rei, o nosso príncipe, o nosso salvador, o nosso rei, que é o rei de Israel, né? Então, glória a Deus. Olha, o povo de Israel, Jesus Cristo, o Iau, que os antepassados de vocês os mataram. Jesus está voltando já pela segunda vez. Não custa muito não, porque em Daniel, né? Em Daniel tá dizendo que vocês vão ficar até o último dia de vocês na face da terra. Então, Jesus vai vir, vocês grita por ele, você chama por ele, entendeu? Vocês não jogam fora o que Jesus disse que só vai voltar para vocês quando vocês aprenderem a se humilhar e chorar perante a ele, entendeu? Que orgulho imundo é esse, né? Então, renuncia, ama o nosso Deus, ama o nosso Messias que veio para vocês. Oséias também está falando isso, Oséias 3 e o versículo, acho que é o versículo 5, está falando sobre isso também. Acho que é o versículo 5. Está dizendo que vocês vão permanecer. E Daniel também, a última folha de Daniel, Daniel 12, acho que é os últimos versículos. Acho que é o versículo 11 ou o versículo 12 também está falando sobre isso. Ou é o versículo 13, uma coisa assim. Está falando que vocês vão clamar, vocês vão ficar no final vão ficar até no final dessa geração, entendeu? Na geração do arrebatamento. Então, assim, e as nações todas vão se voltar contra vocês. Olha o sonho que eu soltei para vocês, né? Que esse sonho não solto só para um, não. Somente para o povo de Israel, né? Que todas as nações vão se revoltar, né? Mas bora continuando aqui, ó. Olha o que é que Jesus falou, né? É o que eu li para vocês. Jesus falou o que para ele? Né? Jesus falou, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. É justamente sobre o quê? Justamente sobre essa primeira casa que foi rejeitada. Jesus falou, né? Então, e no livro do Apocalipse 15, eu sei que tem muitas pessoas católicas que me seguem, mas se vocês lerem todas as escrituras, vocês vão ver que tudo que eu falei para vocês do meu sonho está escrito, entendeu? As minhas visões estão escritas. O Senhor só pediu para mim alertar vocês, e eu tô alertando, ó. Apocalipse, glória a Deus, Apocalipse. Eu vou ler para vocês, eu vou soltar para vocês os outros sonhos agora. Já tem 2 sonhos para me soltar para vocês. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os idolatras, os que se prostituem, os homicidas e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas estão fora do reino do céu. Inclusivamente as pessoas que têm o quê? Idolatria. Para com isso, povo católico. Pronto, esse aí pra vocês. Vou soltar outro sonho. Olha, eu sonhei que eu tava num canto trabalhando. E quando eu tava trabalhando, eu saí pra almoçar. No horário que eu saí pra almoçar, quando eu voltei tarde. Quando eu voltei tarde, eu fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo. E tudo que eu experimentei, viu que deu, já passou pra noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Foi isso que eu vim da congregação dele. No momento que eu vim da congregação do Senhor, era um dia festivo. Eu vinha no beco da minha casa. Atrás de mim vinha carro, vinha moto. Na minha frente apareceu um cavaleiro, um homem no cavalo voado. Esse homem é o Senhor. E eu saí do meio para ele passar. Quando eu saí do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E glória a Deus. E tudo que eu vi lá, ele brigando, quando eu cheguei pertinho dele, aí nós saímos para um canto. Quando chegou nesse canto, ele se sentou e ele bebeu. E ele bebeu. Aí eu peguei, se eu não vou deixar ele aqui, não, que se eu deixar ele aqui, ele pode voltar lá para aquele canto onde ele guerreou. Aí eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Quando eu coloquei ele lá sentado numa pedra na frente da minha casa, aí eu tombou. Na hora que ele tombou, esse estilo, que ele vai se machucar, não vou deixar não. E eu me sentei do lado dele. Tudo que eu me sentei do lado dele, eu me acordei.
algo que eu vou falar para vocês sobre esse sonho aqui mesmo no livro de Apocalipse. O versículo que eu acabei de ler para vocês foi Apocalipse 2, Apocalipse 22 e o versículo 15. Sobre as pessoas, né? Então, que tem aqui, ó, tem que estão com pecado perante a Deus, né? Tá aqui, ó. Apocalipse 19, versículo 11, para vocês, que eu vou ler justamente sobre o cavaleiro. Aquele homem que veio no cavalo, que apareceu no meu sonho, ele é Jesus, o nosso Salvador, que veio buscar a igreja dele na face da terra. Tá escrito, ó. E vi o céu aberto. O título é assim, ó. O cavaleiro no cavalo branco. Ó, olha quem é esse cavaleiro, ó. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Esse é o nome do Senhor que está aqui no livro do Apocalipse. Chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava o quê? Pelejando, brigando pela igreja dele, pelo tempo que ele colocou aqui na face da terra. Entreguei para vocês, né? Agora, embora para... Por que o Senhor bebeu? Eu vou ler para vocês. É Lucas. A passagem que eu falei para vocês aí no outro vídeo, né? Que a vinda do Senhor vai ser igual no tempo do dilúvio. Eu não falei para vocês, vou soltar o versículo que Jesus falou, ó. É Lucas 17, o versículo 26, ó. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Você está vendo? Naquele tempo do dilúvio, Noé estava pregando para aquele povo, chamando o povo ao arrependimento. E o povo não se arrependeu, não. Foram se arrepender no dia que estava morrendo, entendeu? Aí foram se arrepender. Só que naquele dia que estava para perecer, foi tarde para eles. Por isso que Jesus levantando pessoas para falar com vocês antes de acontecer. E Jesus deixou aqui escrito. Do jeito que aconteceu no tempo do dilúvio, vai acontecer agora. E esses sonhos, minhas visões que o Senhor me concede para me soltar para vocês, são um dia festivo. Igualzinho está escrito aqui, ó. O versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou, e o dilúvio veio e o consumiu a todos. Do mesmo jeito vai acontecer na vida do Senhor. A gente está avisando, a gente está chamando o povo ao arrependimento. E vai chegar o dia que nós vamos sair da face da terra, o Senhor rebata a igreja dele e vai vir o quê? É o que eu vou ler para vocês. Vai vir a grande destruição. Antes de eu ler sobre isso, eu vou ler sobre o quê? Por que o Senhor... É 22. Agora eu vou ler por que o Senhor bebeu, né? Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa. A Páscoa do Senhor foi com os 12 discípulos antes dele padecer por nós. Depois disso, o Senhor está dizendo nesse versículo que nunca mais o Senhor participou da Páscoa. Preste atenção. Ó. Antes que padecesse, tá vendo? Desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. A última Páscoa do Senhor foi com os 12 discípulos aqui na face da terra. E olha o que o Senhor falou no versículo 16 para vocês, ó. Porque vós digo que não a comerei mais. Você está vendo? Aquele tempo, o Senhor está até esse tempo, ó. Não comeu mais, ó. Não comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu, até que ele tire o que ele estabeleceu aqui na face da terra, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e o repartiste entre vós. Você está vendo? Olha o que Jesus está dizendo. O Senhor aqui está dizendo que o Senhor... Então, tomando o cálice, Jesus bebeu o cálice. O que é cálice? É o vinho. Vocês sabem, Jesus tomou o vinho, bebeu, entendeu? E então, tomou o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Agora, quem que toma o vinho? É nós. Nós tomamos o vinho e come do corpo, entendeu? E esse tempo inteiro o Senhor está o quê? Sem provar. Vou ler para vocês. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide. O que é o fruto da vide? É o cálice, é o vinho. Até que venha o reino de Deus, tá vendo? Até que o Senhor tire o reino dele, o Senhor ainda não mais provou o quê? Por isso que o Senhor sentou à mesa e o Senhor bebeu, entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Agora eu vou para o próximo sonho. Eu sonhei que eu estava num canto, era um dia festivo,
E na minha frente apareceu várias espadas, elas se enfrentando, elas se cruzavam assim, várias espadas. Em cada espada tinha um símbolo do seu país. Quando eu vi elas se enfrentando assim, com ódio medonho, eu saí alarmando. Era um dia festivo, saí alarmando para um, alarmando para outro. Cheguei para o meu filho estava na festa, cheguei, falei para ele, também saí, ele também não deu crédito, né? E eu saí falando para um, falando para outro, ninguém me deu ouvido. E tudo que eu saí falando para essas pessoas, para um e para outro, que ninguém me deu ouvido, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado no céu, só que eu não tinha falado nada, eu fiquei calada, né? E o Senhor me mostrou em sonho para me soltar a vocês, e eu acabei de soltar para vocês. Jesus me mostrou as nuvens em formato de tanque de guerra. Só que eu não tinha entendido, entendeu? Aí, Jesus me mostrou em sonho, e eu soltei para vocês agora. O que é essas espadas? Espada representa país. Era várias espadas, uma carreira de espada de um lado e uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam com ódio, uma fúria medonha. Que é os pais que vão se enfrentar com ódio, uma fúria medonha. E algo que eu vou dizer a vocês: a espada tinha uma espada mesmo no centro, mesmo no meio. Ela estava com o símbolo do Brasil. E bem vizinha a ela estava o símbolo do país do Trump, da espada, da bandeira do Trump, na outra espada, mesmo no centro também, estavam os dois, o símbolo da bandeira do Brasil na espada e o símbolo da bandeira dos Estados Unidos, que é o símbolo da bandeira do país do Trump. Então, assim, olha o que eu estou dizendo para vocês, o Brasil vai entrar em guerra, o Brasil vai guerrear, então, assim, mas está escrito, né, tem que se cumprir. Muitas pessoas têm raiva de mim por causa do que eu tô falando, mas se o Senhor me mostrou, eu tenho que soltar para vocês, eu não posso guardar não, entendeu? Para que quando chegar a acontecer nesse dia, vocês viram que o Senhor, Deus, o Deus de Israel, avisou vocês antes, o Deus, o Messias, o Yahweh, que ama vocês, avisou vocês antes, eu também amo vocês, com certeza, porque para a gente estar pregando nas redes sociais, para a gente estar chamando vocês o arrependimento, igualmente o que? Igualmente João Batista. João Batista chamava o povo ao arrependimento. Jesus, no início do ministério do Senhor, quer dizer que o ministério do Senhor foi todo chamando o povo ao arrependimento para se livrarem do fogo do inferno. Entendeu? Se vocês lerem a palavra de Deus, vocês vão ver que Jesus fala muito sobre o inferno. Porque por isso que eu olhei para vocês os dois caminhos. O caminho da porta lá, que é o caminho do abismo, e o caminho estreito, que é o caminho do céu. E a portinha estreita, que é a portinha do céu. Então, muitas pessoas aceitaram Jesus, estão caminhando na igreja, mas ainda estão lá no caminho largo, não saiu para o caminho estreito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora, embora aqui para Lucas. Encerrei para vocês sobre esse sonho, né? Não for, vou explicar. Lucas 12, o versículo... E o versículo 8, o versículo 9, para as pessoas que não aceitaram Jesus, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens será também... Aqueles que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vocês confessarem Jesus aqui na terra, se vocês escolherem o sacrifício que Ele fez por vocês aqui na terra. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante de Deus. Saio da terra sem aceitar o teu sacrifício que Cristo fez por ti. Quando tu comparecer perante Ele, tu vai ser negado. Por quê? Porque Jesus veio para a terra, padeceu por ti aqui na terra. E tu o jogou fora, né? Então, e deixa eu ler aqui para vocês em Apocalipse. A sentença para essas pessoas que não aceitaram o sacrifício que Cristo fez por ela. Glória a Deus. Fez por elas na cruz do Calvário. Apocalipse 20, em versículo 15. Essas pessoas que não aceitaram o sacrifício que Cristo concedeu a ela na cruz do Calvário, procuram a igreja, aceita Jesus. Vocês que estão desviados, se reconciliam com o Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vou ficar com vocês até o último dia. Até o último dia eu ficarei com vocês, pregando o evangelho com vocês nas redes sociais. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que não confessaram Jesus com a boca. Agora deixa eu ler para vocês aqui. Você está vendo, né? O destino dessas pessoas que não colhem o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus faz de tudo para livrar essas pessoas desse canto. Falando sobre o quê? Falando sobre o quê? Sobre o céu e sobre o abismo. Vocês veem que o Senhor fala mais sobre o abismo e chamando as pessoas ao arrependimento no Novo Testamento. Entendeu? E Jesus chama mesmo as pessoas ao arrependimento. Aqui, ó.
E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso que está escrito lá em João 3, versículo 3. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, é João 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. E também João 5, está dizendo a mesma coisa. Aquele que não conhecer a palavra de Deus também não entra no reino do céu, não. Não praticar ela, né? Ó. Então disse a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Entreguei para vocês. O último versículo eu vou soltar para vocês, mas antes eu vou aqui ler em Apocalipse sobre esse sonho que eu soltei para vocês. Ó, Apocalipse, que eu vou ler para vocês. Apocalipse 9, versículo 12. Passado é um ai. Eu vou ler para vocês que aqui é o primeiro ai, que vai ser o que? Um juízo que vai vir sobre toda a terra. Que vai ser o dia da vinda do Senhor. É um dia de ira do Senhor na face da terra, o que está dizendo no último versículo do que eu vou ler para vocês, ó. Passado é já um ai, eis que depois disso ainda vem dois ai. Depois do primeiro ai, do sexto selo sendo aberto, ainda vem dois ai para a terra. O que é? O que vai ser imposto a todas as nações, para que vocês se marquem com a marca da besta, para que vocês adorem ele. Então, essas pessoas que aceitarem, elas perderam a salvação. É o que está escrito aqui. É o que vai vir sobre o quê? Sobre toda a humanidade, ó. Vai ser imposto. Isso aí vai ser o segundo. Ainda vem dois ai. Por então, o que é os dois ai? É justamente o que eu vou ler para vocês. Vai ser imposto para todas as nações. Ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Então, vai enganar todo mundo, ó. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Você está vendo? Eles vão marcar essas pessoas para lutarem contra Deus. Ó, e o que é que Deus disse aqui para... E o que é que Deus disse aqui, ó? É Apocalipse 14, o versículo 9, ó. E segundo ano, e o terceiro, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Você está vendo? Essas pessoas que receberem, o que vai acontecer é isso. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre o que... E a esses dois ai que vai vir, sobre o que vai ser imposto a toda a humanidade. E o que é isso? A perseguição aos cristãos, aquelas pessoas que não vão aceitar de maneira nenhuma, não vão aceitar perder a própria sua salvação. Então, elas vão batalhar, entendeu? Elas vão batalhar, faz igual Daniel fez. Daniel também foi imposto. Daniel, Mesaque e Abdenego também foi imposto para eles. E eles não receberam. Mas por causa disso, eles foram jogados na fornalha de fogo. Mesaque, Sadraque e Abdenego. E Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ele não se curvou, porque ele não recebeu o decreto do leite. É o mesmo decreto que vai vir para o quê? Para a nossa geração, para o nosso tempo, para o nosso povo, entendeu? Agora eu vou ler para vocês em Apocalipse para explicar o primeiro ai. Olha o primeiro ai que vai vir sobre a terra. Acorda. Povo de Deus, vocês acordam. Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de renúncia. Ó, o primeiro ai, que é passado, é o do arrebatamento, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Esse aqui é o primeiro ai, ó. E o sol tornou-se negro como um saco de cingilo, e a lua tornou-se como sangue. Esse aqui são o primeiro ai, que vai ser passado no dia do arrebatamento. E as estrelas do céu cairão como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. Vocês já pararam para pensar? Esses objetos que ele manda para o céu, né? Para os cantos, para os planetas, eles não caem de onde eles botam, né? Para a terra, eles não vêm com fogo, pois do mesmo jeito é as estrelas. Pensou as estrelas caindo do céu para a terra? O alvoroço que não vai ser, né? Mas a mensagem do Senhor para você está sendo entregue, né? E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Para você ver, esse aqui é o primeiro ai. Os montes, as ilhas se mudando de canto. Vocês acham que vai ficar normal o mar? As ilhas se mudando dentro do mar? Vocês acham que vai ficar normal? Então,
os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas da caverna, dizendo aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde nós do rosto. Você está vendo? Eles estão pedindo a morte. Por quê? Porque esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Eles estão vendo o rosto do Senhor. E da ira do Cordeiro. Ele está vendo o Senhor sobre o trono e o Senhor irado. Entendeu? Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia da ira do Senhor? Que vai ser aberto o sexto selo. Se os outros se abriram, ninguém se livrou, avalie desse, que é o pior, né? Então, mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. E os outros dois, é o que vai ser imposto a todas as nações, o engano. E sobre o que? Aquelas pessoas que aceitaram já perderam a própria salvação da alma delas, vão ser atormentadas com fogo e enxofre perante os santos anjos e perante o Cordeiro. Então, povo do Senhor, se vocês receberem, perdeu a salvação da alma de vocês, não fazem isso com vocês não. Faz igual o Daniel, foi fiel a Deus até o último dia. Muitas pessoas vão padecer. Por quê? Porque tiveram chance e oportunidade antes do dia do arrebatamento e resolveram o quê? Permanecer nas suas próprias vontades. Quando a gente aceita Jesus, a gente não comanda mais em nós. Quem comanda em nós é Ele. Nós temos que comandar. Quem tem que comandar nós é o Espírito Santo. A nossa carne, a nossa vontade não existe mais não. Tem que ser só a vontade de Deus. É isso que está escrito. Olha, um bom dia para vocês, uma boa quarta-feira. Jesus está voltando. Arrepende-te e volta para o Senhor. Deixa eu ler o último versículo para vocês. É sobre o quê? Sobre as pessoas confessarem o Senhor com a boca. Quando vocês não confessam Jesus com a boca, perante os homens vocês não recebem a salvação de vocês, não. Vocês têm que confessar Jesus perante os homens. Vocês viram, né? Aquele que me confessar diante dos homens. Eu vou ler para vocês Romanos 10 e o versículo 9 e o versículo 10 para vocês. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessas Jesus com a boca, como eu li lá naquele Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Tem que confessar ao Senhor perante os homens. O versículo 10. Visto que com o coração se crê, acredita, para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Com a boca nós confessamos o Senhor e nós recebemos a nossa salvação. Aí nós recebemos a nossa salvação. Aí o inimigo está todos os dias nos atentando para nós perder, para que nós ganhe a mesma sentença que ele ganhou. O inimigo está no meio do mundo, solto, para enganar as nações, para enganar cada pessoa que estão procurando a própria salvação da alma de vocês. Vocês estão dando tempo evangélico, dando tempo católico, procurando a própria salvação da alma de vocês, procurando o que Jesus concedeu a vocês. Mas o inimigo está fazendo de tudo para que vocês perdam e vocês participem da sentença dele, porque o inimigo está sentenciado, entendeu? E nós não estamos não, nós temos, o Senhor nos deu chance e oportunidade. Abaixo nós fazemos o que? Igual está escrito lá no versículo. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O caminho do céu, o caminho de renúncia. O inimigo está doido para fazer a gente perder a nossa salvação. Mas Jesus está batalhando por nós. Todo dia Jesus batalha por nós, pelo templo dele, pela igreja que ele colocou na face da terra. Entendeu? O ministério do Senhor. Entendeu? E o que é que nós devemos fazer? Nós temos que permanecer igual Jesus. Se Jesus foi tentado, vocês acham? O inimigo tentou o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador? Vocês acham que ele não vai tentar nós? Claro que vai tentar nós. Ele vai tentar nós com engano, para que nós não percebamos, porque se nós percebermos, nós vamos expulsar ele. E as pessoas são muito fáceis de serem enganadas. O inimigo engana as pessoas facilmente, entendeu? É o que eu digo para vocês. Renuncia à vaidade, por causa do tempo, essa segunda casa que estava com a porta fechada perante o Senhor, elas não tinham conhecimento, não tinham o azeite. O azeite é a palavra de Deus. O azeite é a palavra de Deus. Conhecimento, entendeu? E colocar em prática. Jesus ama vocês, eu amo vocês. Fui.